Tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o termo dança ministerial. Bom, quando nós falamos de arte no contexto da igreja, ainda encontramos algumas dificuldades. Existem preconceitos, muita resistência e muita dúvida. Mas a verdade é que a arte, ela sempre esteve presente no contexto de culto do povo hebreu. A Bíblia está cheia de referências. Mas, por influências sociais, culturais e filosóficas, que nós não temos tempo de aprofundar aqui, as artes elas foram sendo afastadas do contexto do culto cristão. E principalmente aquelas que lidavam com o corpo, como é o caso da dança, porque o corpo passou a ser visto como o lugar do pecado. Hoje em dia, ainda existem resquícios desse pensamento, por falta de conhecimento das verdades bíblicas sobre a arte e criação de Deus. Mas, apesar disso, nós vemos hoje um movimento de resgate, de retorno das artes para o contexto do culto cristão. Nós vemos aí muitas igrejas com seus ministérios de dança, de teatro, as artes plásticas voltando a fazer parte dos nossos momentos de culto. Mas, mesmo assim, ainda existem algumas resistências. Para justificar a presença dessas atividades na igreja, ainda era necessário mostrar que ela era diferente das outras atividades, provar a sua espiritualidade. Então, ao longo dos anos, foi se percebendo necessário utilizar alguma nomenclatura ou, de alguma forma, mostrar a sua diferença das artes que eram realizadas no meio secular. Inclusive, até pouco tempo atrás, não podíamos chamar de ministério de dança. Tínhamos que dizer grupo de coreografia. Até por essa falta de entendimento, de conhecimento sobre esses dois termos, mas acreditava-se que a palavra dança trazia uma conotação de algo que não era muito espiritual. Na verdade, essa separação entre atividades seculares e espirituais aconteceu muito fortemente lá no final do século XIX, início do século XX, que foi quando muitas atividades começaram a ser afastadas do contexto do culto cristão, por serem consideradas menos espirituais do que outras. E a arte acabou sendo uma delas. Mas não é isso que faz dela espiritual. Não é uma nomenclatura, não é a forma, não é a maneira de fazer, não é a técnica utilizada que faz a arte, ou a dança, no caso, ser mais espiritual ou menos espiritual. Talvez, então, o maior equívoco do uso dessa nomenclatura esteja no fato de que algumas pessoas que dançam na igreja não possuem alguns conhecimentos técnicos sobre essa atividade. Ou então, também, não acreditam que as técnicas corporais utilizadas para aprender a dançar, como, por exemplo, balé, jazz, dança moderna, dança contemporânea, não acreditam que essas técnicas sejam suficientemente espirituais para ser usadas por um bailarino cristão. Mas isso não é verdade. As técnicas corporais são as mesmas para um bailarino cristão e para um bailarino não cristão. Basta que sejam usadas com sabedoria e que os nossos movimentos reflitam a verdade da palavra de Deus. Mas existe uma outra visão para a utilização desse termo, aquele que denomina um tipo de arte que representa ou que manifesta um conjunto de costumes e de crenças que revelam uma cultura, a cultura do reino. Na verdade, toda manifestação artística, ela propaga, ela manifesta, ela representa um sistema cultural. E a arte do cristão também, pois ela reflete os princípios da palavra de Deus, o caráter de Deus, os valores de Deus. Caso então entendemos que o termo dança ministerial possa representar essa dança que traz consigo os valores do reino, que representa uma cultura, a cultura do reino de Deus, que traz os valores do caráter de Deus, mas não para representar um tipo de dança que seria estruturalmente diferente das outras, que tivesse uma forma diferente, uma técnica diferente e até mesmo uma forma de ensinar diferente. Então, para não corrermos o risco de fazer essa confusão entre essas duas visões da utilização do termo dança ministerial, talvez seja interessante usarmos algum outro nome, alguma outra nomenclatura. Mas isso é assunto para um outro vídeo.